Tá chegando com os comentários, a opinião e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura e Forma. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é 1001 Noites de Terror. Vamos ao comentário. Pois é, isso é uma alusão aos 1000 dias de trabalho do governo federal. E nesses 1000 dias, nós observamos que na área econômica, na área social, na área ambiental, na área da saúde e da infraestrutura, nós não tivemos praticamente nenhum avanço. O máximo que tivemos foi a preservação de obras passadas, que foram iniciadas no passado. E com relação à questão econômica, à questão ambiental, à questão social, não há um projeto sólido, específico, que possa melhorar a condição a curto prazo da vida do trabalhador. Mas o que mais nos chama a atenção é que esses 1000 dias de trabalho, que eu faço alusão a 1001 Noite, até existe uma curiosidade interessante. Esse 1001 Noite é uma coleção de contos, de histórias, né, do Oriente Médio. E essa história, um conto dessa coleção de história que foi traduzida em francês, foi quando o mundo ficou conhecendo, existe a história do rei Xará, que ele casa e a mulher é infiel, trai ele simplesmente manda matar a mulher e o escravo. Posteriormente ele acha que toda mulher do mundo é igual, trairia ele, e ele passa a ter uma mulher cada dia do ano e toda manhã ele mata a mulher, não é? E só uma que consegue escapar, porque fica contando história para ele e a partir daí ele fica querendo ouvir essa história. Veja que história macabra está associada a esses 1000, né? E o que eu quero chamar a atenção especificamente no comentário é que eu não sei o que está acontecendo no Brasil, desculpem, que é uma letargia com relação ao que está acontecendo na nossa inflação brasileira, principalmente na nossa Petrobras. O que é que ocorre? Ora, nós temos uma gasolina, um combustível principal para o consumidor brasileiro, que ela subiu esse ano 32%, não é? E quando o presidente da República faz uma colocação, fala em rede social sobre a questão da gasolina, a única coisa que ele sabe dizer é que se está pior, poderá piorar. Parece que a Petrobras já foi entregue, não nos pertence mais. Pensei no seguinte, a Petrobras, ela tem como acionista principal o governo federal, através do presidente da República, que representa 213 milhões de acionistas, que são os habitantes. Os investidores brasileiros são 10,52%. E os investidores estrangeiros são 38,98%. Ora, que o dólar é uma moeda oscilativa, isso é comum e normal, né? Até porque é a moeda mais estável do ponto de vista econômico e os Estados Unidos é o país que mais se relaciona com países do mundo. Logo, predomina a sua moeda. Então, colocar a culpa no dólar de que ele vai subir, a gasolina sobe, vai descer a gasolina, o preço desce, isso é conversa para boi dormir, não é? Por quê? Porque o dólar está na dele. Cabe ao governo e ao povo brasileiro despertar que a Petrobras nos pertence. E quando o presidente da República falou, imediatamente o presidente da Petrobras foi às redes sociais, à imprensa, rebater, como se tivesse um conflito de relação, quando na realidade o presidente da Petrobras só poderia rebater se o presidente da República, de certa maneira, desse a ele essa condição. Porque ele é colocado lá, foi indicado pelo presidente da República, que detém a maior quantidade de ações, é o maior acionista. Então o que está acontecendo com a Petrobras? E o que ocorre ainda é que a nossa gasolina vai 7, vai 8, vai chegar a 10 e a população está letárgica, não está se preocupando, está sofrendo
está passando necessidades sem uma resposta positiva a curto prazo para a sua existência, e esse povo não se movimenta. Vai ter aí um movimento dia 2. Esqueçam a sigla partidária e vão à rua manifestar o seu desejo, a sua inquietação, a sua fome, o seu desemprego. Porque a Petrobras nos pertence. Cabe ao governo encontrar uma fórmula de fazer uma política econômica de proteção interna, para que o trabalhador não banque a vida de 32,98 investidores, que alguns deles devem estar no rol dos 2.189 trilionários que existe no mundo. Nós temos uma população de 7,5 bilhões de pessoas e apenas 2.189.000 pessoas têm dinheiro para acabar com a fome do planeta duas vezes e meia, e ainda sobra dinheiro para eles. E nós estamos deixando o governo caminhar livre. Ora, no passado, qualquer governo, de Fernando Henrique a Dilma, qualquer um que houvesse um aumento de gasolina, um aumento de qualquer coisa, as pessoas não só iam à rua, como criticavam o governo federal. Hoje há uma visão inversa da coisa. Parece que cada estado agora um país, tem o direito e a obrigação de diminuir preços que têm uma interferência direta do governo federal. Então é preciso, sem falar, e quando se coloca a questão do governo tentando dizer que o governo não tem corrupção, gente, nesse governo corrupção é o ABC, é a base, é uma coisa simples. O que está no poder é uma organização extremamente perigosa, com tentáculos no crime organizado, com tentáculos nas milícias e numa organização econômica para proteger o atual governo com o fantasma do comunismo na cabeça de um bocado de gente. Veja o caso que aconteceu com a Prevent Senior. A Prevent Senior sacrificou pessoas, cobaias humanos, para dar uma resposta, um argumento, tentando encontrar um argumento científico para dar apoio às colocações do presidente da República com relação à questão da cloroquina e outras coisas absurdas que foram se apresentando. Então eu acho que é hora que a população perceba que é você. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Professor Carlos Silva. Certo. Então, Estamos de volta. Só para concluir, é preciso que as pessoas entendam que quando alguém diz que esse país, que o governo não tem corrupção, eu não me preocupo mais com esse governo. Tirando o povo da jogada, se essas pessoas têm uma especialização qualquer, eu já fico preocupado com a história social dessa pessoa. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Agora 1h mais 46 minutos. Faltam 14 minutos para as 14h. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. Tem mensagem aqui do Júnior do Pastel, que manda uma foto do Índio Agagiani segurando aqui nos braços o Gilson Machado, o ministro Gilson Machado Neto, nos braços do Índio Agagiani. Ele diz assim: boa tarde, Elaine, mas olha quem foi que colocou o ministro Gilson Machado Neto nos braços, o Índio. Tô vendo aqui sua foto, viu, Índio Agagiani? O Ademário diz: boa tarde, professor. Só aqui no Brasil, o eleitor é tratado como gado e tem que ser mesmo, já que a grande maioria se comporta feito uma verdadeira boiada atrás dos políticos, diz o Ademário. Veja só, isso é muito sério. Quando essa colocação, lá no passado, esse adjetivo colocado, gado, nas pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, até citado, manada pelo ministro, é porque a ideia que dá é que as pessoas seguem cegamente o que o presidente diz sem questionar absolutamente nada, mesmo que ele diga uma coisa totalmente absurda. É isso, por isso a ideia de manada. Aqui o Fábio Heitor está mandando mensagem. Tem também aqui o Índio Agagiani está dizendo: boa tarde a todos. Professor,
o governante termina a obra do outro. Não desvia o dinheiro do povo brasileiro como socialismo e comunismo. Olha, primeiro, qual foi o país? Quando a Gagiano diz isso, é exatamente aquilo que eu estava dizendo antes. Eu não me preocupo mais com o governo. A preocupação agora é ele. É ele se perguntar quem é ele, quanto cidadão, quanto eleitor. Até porque não houve, quando você diz que há desvio, que há, por exemplo, agora mesmo um deputado resolveu pedir a demissão da diretoria do Banco do Nordeste, porque o Banco do Nordeste tem laços ou convênios com ONG. Ora, um dos projetos do BNB é exatamente atender às organizações não governamentais, primeiro ligadas à agricultura, e também empresas e microempresários. E a outra questão também é que todas as decisões do BNB, nos seus 62 anos de existência, mais ou menos, é colegiada. Toda decisão é um colegiado que toma, é um conselho, e está totalmente em ata. Então, o desvio do socialismo não existe. A corrupção, ela existe em todos os governos. Por isso que se cria sistemas de segurança e sistemas de rotinas administrativas para evitar a corrupção. Mas não é função. Pelo contrário, o socialismo é um projeto de governo que busca o bem-estar social de todos e não apenas de um único grupo. Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp. O Paulo Sérgio diz: Temer criou tudo isso e ninguém fala, e nem dos desvios da Petrobras que sucatearam a estatal. Veja, na realidade, gente, a Petrobras nunca foi sucateada. O que ocorre, se houve desvio, se houve sinais ou, concretamente, houve casos isolados de corrupção, não abalou as estruturas da Petrobras. Isso é conversa, entendeu? É feita aquela velha história de quem falava em caixa preta do BNDES. Bolsonaro entrou, abriu a caixa preta e encontrou quem? A Havan. Encontra quem? Os Estados Unidos. E aí, cadê a caixa preta? Não existe, isso é uma ilusão que criaram. Aliás, que foi criada exatamente para dessimbolizar a esquerda, desmoralizar representantes e líderes da esquerda. Essa foi a ideia. Claro que todos os governos, desde a história da colônia brasileira, que vamos ter alguns indícios de corrupção. É natural num país que foi colonizado com um chicote na mão e o terço na outra. Maria Sueli, parabéns, professor Carlos, pela transparência e conhecimento, maior respeito e admiração. Obrigado. Maria do Socorro também está dizendo: parabéns, professor, o senhor entende de muitas coisas. Pena que o gado estudou na escola do Bozo. O senhor só está tentando abrir a cabeça do gado, mas não adianta. Olha, amiga, você me fez lembrar a história de um sujeito que todo dia ele ia para a esquina de uma rua e começa a falar, dando soluções para o mundo. Até que alguém chegou e disse assim: rapaz, não adianta não. Você fala para o povo mudar, mas eles não vão mudar. Não é melhor você ir para casa e deixar isso para lá, não? Ele respondeu: eu posso até não mudar, mas no dia que eu deixar de fazer isso, eles me mudaram. Erivaldo Mariano: como entender um governo que, quando as coisas dão certo, foi o presidente, mas quando dão errado, a culpa é do governador? Pois primeiro não deveria existir essa dissonância, essa falta de harmonia num país, no Estado de Direito brasileiro, que é uma dependência total de Brasília, a falta de coordenação do Ministério da Educação, a falta de coordenação do Ministério da Saúde, a falta de uma política institucional que buscasse a harmonia social, ambiental e econômica entre estados e municípios. Mas, como vocês viram mesmo na pandemia, o presidente lavou as mãos. Professor, a gente agradece a sua participação de hoje aqui no programa. Muito obrigada. De nada, minha amiga. Até quinta-feira. Até quinta-feira, André Santiago. Até quinta-feira, Elaine Dias. E até quinta-feira, ouvintes do Cultura e Forma. Até quinta, professor. Forte abraço.